Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez recebemos a todos com muito carinho e vamos começar pelo nosso amigo Sérgio. Já tem algumas perguntas da noite, nós vamos dar prioridades a elas e à medida que for chegando a gente vai dando prioridades às perguntas da noite e se não der a gente vai voltar àquelas que ficaram da semana passada. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alexandre, boa noite, Sr. João Balbi, a todos vocês, meus queridos amigos. É sempre um prazer, uma alegria a gente estar nessa casa aqui abençoada, iluminada, principalmente nesse estudo de hoje, que é um estudo que tem respondido muitas dúvidas das pessoas. Então, sintam-se à vontade para que possam fazer as suas perguntas aos internautas que também nos assistem, pois que está sendo disponibilizado no site do centro todas essas perguntas e respostas. A pergunta que nos coube aqui hoje, da nossa amiga, é o seguinte: estou passando por uma fase conturbada, me separei de um relacionamento, minha mãe está doente, meu serviço caiu bastante a produção, tem dias que me bate um desânimo, não tenho vontade de seguir, o tempo passa e a situação não melhora. Pode haver alguma influência de algum espírito obsessivo para me encontrar em tais circunstâncias? Pode, né? Estou colocando aqui numa condição, né, que pode. Por que pode? Porque nós estamos constantemente rodeados de espíritos, né? E espíritos de todas as naturezas, desde os nossos bons amigos espirituais, em especial nosso espírito protetor, denominado aí de anjo da guarda, né? Que é um espírito maravilhoso, que é um espírito que tem uma afinidade muito grande conosco, mas também estamos rodeados de espíritos que ainda que perseveram muitas vezes no mal, né? Que estão por aí vagando entre os encarnados, às vezes ligados a nós pelos nossos erros do passado, às vezes nos processos de vingança. Isso tudo a doutrina espírita, né, já nos ensina em diversas obras aqui sobre esse tema. Mas o mais importante de tudo, que às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, é não perder a nossa fé. Porque da mesma forma também como tem espíritos que querem às vezes nos atrapalhar, que querem nos prejudicar, não sem motivo, né? Espíritos que nós atraímos com nossas próprias afinidades, às vezes pelos vícios, né? Você está lá bebendo, fumando, usando drogas, você vai atrair para perto de si espíritos dessa natureza. Ou às vezes espíritos, como eu disse aqui anteriormente, espíritos vingativos mesmo. Mas da mesma forma como tem essas entidades, tem também os bons espíritos que nos protegem, que nos auxiliam. Tem Deus que jamais desampara seus filhos, Jesus jamais nos abandona, então também nós estamos amparados, só que nós temos que também fazer a nossa parte. E como fazer em situações como essa? Que às vezes nós estamos passando por provações, por expiações, que às vezes a gente acha que não consegue suportar, situações que a gente acha que a gente já está no fim do poço, ali que não tem condições de melhorar, mas não é verdade. Essa fé imorredora, não é? Essa fé, a certeza absoluta de que a gente está amparado. Então é procurar uma casa religiosa. Se você é espírita, vá no centro espírita. Se é católico, vá na igreja. Se é protestante, vá a um templo evangélico, para que você possa se fortalecer na sua fé. Não importa a religião, importa que nós estamos amparados. No nosso caso, que somos espíritas, faça sempre o culto do evangelho no lar, tome o passe regularmente, a água fluidificada, que é uma bênção. E se as coisas estão complicando, procure na casa espírita uma pessoa para te ajudar no acolhimento fraterno, como essa casa aqui possui. Ela vai te orientar, vai te esclarecer, vai te dar obras que você possa entender o que está acontecendo com você, para que você possa também ter força, fé, perseverança para vencer esses momentos difíceis na nossa vida. E nós vamos entender que nada é por acaso, que tudo tem um propósito, não é? Isso também é um aprendizado para nós mantermos a nossa firmeza. Então, se essa pessoa ainda estiver passando por situações difíceis, tente essas situações que eu disse aqui, essas sugestões. O culto do evangelho no lar, meus queridos, é fundamental para que nós possamos nos melhorarmos e nos protegermos o nosso lar. E além disso, né, você está vindo da casa espírita, você está aqui amparada, você está aqui recebendo as energias, o passe, como eu disse, e a água também. E mesmo assim, procure um acolhedor fraterno que vai estar te explicando e te orientando melhor. Talvez a necessidade até de um tratamento espiritual, se for o caso. É isso, Alexandre. Muito bom. Obrigado, Sérgio.
Alexandre, em uma das suas palestras, você disse uma frase que eu gostaria que você explanasse mais sobre o que isso significa. Você disse assim: obsessão trata-se do equilíbrio das forças inferiores que se retratam. É lógico que essa frase não é minha, né? Essa frase é do Emmanuel. Vamos entender isso. Ele, abordando a temática da obsessão, o Emmanuel então diz que a obsessão é o equilíbrio. Então, veja bem, é o equilíbrio. Então, existe um equilíbrio. Por exemplo, eu e o Sr. João, nesse momento, estamos nos equilibrando, tanto em sintonia quanto estamos sentados próximos, né, Sr. João? Na vertical, na horizontal e tal. Enfim, existe um equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, a obsessão é sempre uma questão de força inferior. Você jamais vai ver um espírito bom obsediando alguém. Os bons espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, eles estão sempre servindo, sempre assistindo, como o Sérgio acabou de colocar. Então, na obsessão, caracteriza-se o quê? Que os dois, tanto o pseudo-obsediado quanto o pseudo-obsessor, né, estão com padrão vibratório muito baixo, estão em sintonia muito baixa. Então, eles estão se equilibrando e automaticamente estão se retratando do ponto de vista das trocas de energias. Então, toda vez que alguém está em obsessão, num processo obsessivo, entenda-se que tem um assédio espiritual, dos dois lados. Então, por isso que a gente nunca olha para o obsessor como mal e para o obsediado como vítima. Na verdade, é uma troca, né? E as forças inferiores que se retratam. Então, é isso que o Emmanuel diz, isso é muito simples de entender. Então, todo o processo obsessivo, existe uma troca de energias de baixo teor vibratório, de baixa vibração. O Alexandre vai me perguntar. Boa noite a todos, com muita alegria que nós estamos aqui, aceite o meu abraço fraternal. Só para complementar, eu lidei muitos anos nessa área. Hoje nós temos um entendimento bem maior do que naquela época, porque nós temos recebido muitas instruções dos amigos espirituais que colocam, igual o Emmanuel colocou aí, e o nosso companheiro explicou muito bem, todos os dois têm que ser tratados, não é só o obsessor que tem que ser tratado, mas o obsidiado também tem que ter instrução para exatamente sair dessa faixa vibratória que ele está, uma mais alta, para não sofrer essa influência, ou senão os dois, certo? Que é um tratamento longo, né? Eu me lembro que entidades assim, que tinham uma problemática muito grande com qualquer pessoa, com a família, demorava meses, até anos, né, para a gente convencer. Eu até cheguei numa conclusão que uma reunião mediúnica de desobsessão, igual ela é denominada, poderia se mudar para de convencimento. A gente tem que convencer os dois a mudarem dessa faixa, certo? Então, nós vamos ver a pergunta aqui que foi dada a mim. Toda vez que venho ao centro, eu me sinto mal, sinto dores e mal-estar. O que pode ser? O Sérgio já explanou muito bem o que pode ser isso. Eu acredito o seguinte, que qualquer um que frequentar essa casa aqui, ele não pode sair passando mal. Ele tem que pedir uma ajuda, viu, aos acolhedores aí, a gente sempre está aqui também, e a gente tem que esclarecer isso, certo? Através de um passe magnético, através de uma conversa de convencimento, certo? Então, é por aí, a pessoa pode procurar qualquer pessoa habilitada, não é isso? E conversar com ela, que certamente ela vai receber ajuda. Só para agregar também, né, Sr. João? Às vezes, quando você vem à casa espírita, aqui dentro, aqui tem entidades, às vezes, que estão acompanhando essa pessoa, que não querem que ela melhore. Isso é uma coisa natural. É o que o João Mar, estou vendo o nosso amigo João Mar ali, né? É o que o Alexandre colocou aqui, nessa questão do processo obsessivo. Entidades que não querem que a pessoa melhore e fazem de tudo para a pessoa não ver. Não vou lá que eu passo mal. Mas, na verdade, é a sintonia que está com aquela pessoa, né? Que aquela pessoa está com aquela entidade e que precisa, na verdade, esses espíritos de ajuda. Bom, a pergunta que nos trouxe aqui é: além de Deus,
os bons espíritos podem fazer a reconciliação de casal de namorados que se separaram? Gostaria muito de reconciliar. Olha, tanto pode fazer para reconciliação, quanto pode também fazer as entidades que estão ali nos prejudicando, né? Como foi colocado aqui, para separar também. Olha só que coisa interessante. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permite isso? Né? Olha só, nós temos que entender que os processos obsessivos na nossa vida, eles não acontecem por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. É uma lei de ação e reação aí, no processo. Perseguimos no passado, fizemos separações de famílias no passado, e as entidades ali que a gente separou, entidades que a gente matou, entidades que a gente prejudicou, retornam agora, nos encontram, melhor dizendo, né? Nos encontram nós numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, e começa às vezes um processo de perseguição, o que é natural. Mas eu volto a dizer, não estamos desamparados. Os bons espíritos, o nosso amigo espiritual, também está ali. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. E se for aquele casal tiver que realmente vem com seu processo ali, para que possam estar juntos, né, constituindo uma família, pode ter certeza que vai dar certo, não é? A gente tem que estar sempre atento às coisas, né? Às vezes nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para nós também. Mas eu volto a dizer, com conhecimento, com discernimento, com fé, com tranquilidade, com bom senso, principalmente, tudo vai se ajeitando na nossa vida. A questão dos processos obsessivos, é importante a gente ressaltar aqui, depois eu queria também que o Alexandre desse uma palhinha sobre esse assunto, que é muito importante para nós, porque senão a gente fica falando aqui, fica assim, nossa senhora, nós estamos à mercê desses espíritos, meu Deus do céu, como é que vai ser a minha vida? Né? Não é isso. Então a gente está fazendo um terrorismo espiritual aqui, de forma alguma. Nós não estamos à mercê dos espíritos, quando Kardec coloca lá na questão 459, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? Os espíritos respondem, muito mais do que imagineis, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Tá, mas ele no contexto geral, gente. Não é bem assim de chegar. Então nós estaremos sendo joguetes. O Espírito faz o que quiser da nossa vida. Não. Tudo é uma questão de sintonia. Afinidade, como o Alexandre colocou aqui, olha, nós estamos aqui sintonizados no mesmo pensamento. Então nós estamos com os pensamentos elevados, todos aqui estão com os pensamentos elevados em Jesus, nos bons pensamentos. Quando nós baixamos as nossas vibrações, né, através da maledicência, da raiva, da discussão, dos vícios e tudo mais, nós então sintonizamos com entidades naquele rameirão, permitindo a aproximação, como nos ensina André Luiz, e aí começa a gerar talvez até um processo obsessivo, que começa a complicar a nossa vida. Então é como um rádio, você pega o dial do rádio, eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte, não, eu quero escutar a música de Divinópolis, então é sintonia. Se eu estou aqui com a mente elevada, com os bons pensamentos, né? As boas leituras, eu estou sintonizando com entidades sublimes. Caso contrário, eu vou sintonizar ali. O meu pensamento é que manda nisso aí. Para ser até assim que funciona. A questão da obsessão, às vezes a gente acha que é difícil. É só trazer para o cotidiano, as nossas relações do cotidiano. As nossas relações familiares, sociais, profissionais, é a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que estão nos influenciando positivamente e tem pessoas que estão nos influenciando negativamente, né, Mário? Aí eu posso aceitar a influência boa ou a influência ruim. Então a única diferença disso é que uns espíritos estão desencarnados e nós estamos encarnados. Mas essa relação de influenciação é a mesma que ocorre no plano físico. Só que ela também ocorre entre físico e o plano espiritual. E entre eles também, os desencarnados. Então, é só isso. Agora, quando a gente fala em espírito desencarnado, parece que tudo fica muito mais difícil de compreender. E não é. É só a gente trazer para as nossas relações do dia a dia. Como o Sérgio falou, a gente faz as escolhas. Hoje nós estamos aqui neste momento, nesse núcleo espírita, tentando compreender, tentando estudar, tentando nos espiritualizar. Então, nós estamos reunidos aqui por afinidades e por similitudes de intenções. Então, estamos todos no mesmo padrão vibratório. Mas se tivéssemos, por exemplo, aí, em outros lugares, né, de padrões vibratórios menores, de
vibrações e de relações inferiores, evidentemente que a gente estava fazendo a mesma troca também. Pois bem, a pergunta diz assim, gostaria de saber como se percebe o tempo quando está desencarnado. Acredito que seja muito subjetivo, realmente, a pergunta é muito boa. Mas considerando um espírito que se encontra em harmonia, como ele deveria perceber o tempo, seja passado e presente e futuro no mundo espiritual? Essa pergunta é excelente, até porque às vezes a gente ouve algumas considerações de alguns espíritas que eu particularmente não concordo que esteja correto. Então, realmente é muito subjetivo mesmo a questão do tempo no mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa que está em coma no hospital, ela não tem noção de tempo. E se ela acordar daqui 3 ou 4 meses, ela não vai ter a noção de quanto tempo exatamente ela ficou em coma. Você pode virar para ela, olha, você ficou 1 semana em coma, ou você ficou 2 anos em coma. Ela não vai ter como padrão para poder dimensionar qual o tempo exatamente ela ficou, né? Mas no mundo dos espíritos, há espíritos também que estão numa condição semelhante, como se estivessem no coma também. Então eles perdem a noção do tempo e a noção do espaço. Porém, no mundo espiritual, pelo menos nas colônias ou nas cidades espirituais, que estão presas ao mesmo campo gravitacional nosso, né, no mesmo espaço cósmico do planeta, a relação de dia e de noite, de horários, é a mesma. É a mesma. Por quê? A Terra faz o movimento de rotação e de translação. 24 horas e 360 dias para marcar o ano. Não é isso? As cidades espirituais que estão presas ao campo gravitacional do planeta fazem os mesmos movimentos geofísicos do planeta. Então, se aqui é um dia, lá também é um dia. Aqui é 24 horas, lá é 24 horas. Se aqui é um ano, lá também é um ano. Pelo menos nesse espaço temporal. Mas para os espaços etéreos, aí o tempo é atemporal. Aí são as regiões etéreas, as regiões mais sublimes. Aí a noção de espaço e tempo é diferente. Por exemplo, o dia em Saturno não é 24 horas, é diferente do nosso. E um ano também não são 360 dias. Depende do quê? Da massividade do corpo, né, do planeta, e da distância que ele está do seu centro de forças, que no caso é o Sol. Então, todas as cidades espirituais que estão presas ao campo gravitacional do planeta, e nós ainda estamos nessa condição de humanidade, nós vamos ficar nelas por enquanto, quando desencarnado, o tempo lá e o dia é a mesma coisa. Agora, se o espírito não está consciente lá, assim também como aqui, ele pode perder a noção de espaço e de tempo. A gente vê muito nas obras do André Luiz, né, Sérgio? Amanheceu em nosso lar, anoiteceu na cidade, na colônia de Fabiano. Então, o tempo todo nas obras do André Luiz, que é um repórter da espiritualidade, ele vem dizendo que o tempo no mundo espiritual, pelo menos nessas cidades, é praticamente, ou se não, o mesmo tempo nosso aqui. Tá? Concorda, Sr. João? Concordo plenamente, Ainda, igual a pergunta dele, colocou um espírito desencarnado, mas em harmonia, a única coisa que ele vai perder é só o corpo físico, o resto continua tudo a mesma coisa, não tenha dúvida. Com toda a bagagem intelectual que ele tiver e moral, certo? Continua a mesma coisa. O dia que eu desencarnar, eu vou ser o mesmo João Bob, com todos os defeitos que eu tenho e algumas virtudes que eu adquiri. Fica a mesma coisa, vai amanhecer e vai anoitecer lá. Muito bem, a pergunta é a seguinte: por que no dito popular fala-se melhora da morte? Quando uma pessoa está muito mal, de repente fica boa, logo ela desencarna ou falece. Tem algo a ver com o espírito? Tem tudo a ver. No caso aqui, ó, a gente pode fazer uma colocação aqui, que é um ardil que os técnicos desencarnatórios usam quando a família, por exemplo, está fazendo aquelas pressas pegadas, a pessoa está precisando desencarnar. Então a família junta ali e fica, né, com aquela vibração, aquela energia que atrapalha os técnicos desencarnatórios. Então o que eles utilizam? Eles aplicam, né, um recurso, né, um recurso magnético, não sei qual, não posso, ninguém deve saber isso direito. E então aquele espírito tem uma leve melhora. Aí as pessoas quedam, então param de fazer aquela vibração, e aí então as entidades desencarnatórias aproveitam e cortam, seccionam o cordão fluídico da pessoa e, dependendo do merecimento, eles o levam para onde ele merece. É por aí.
Olá, boa noite. Eu gostaria de saber como geralmente a mediunidade se desenvolve e como é educada. Olha, a mediunidade e o desenvolvimento da mediunidade ali é ad eterno, né? Ali nessa reencarnação pelo menos. Você vai estar sempre no processo de desenvolvimento. O que nós temos que entender mais aqui é o processo de educação mediúnica. Este sim é fundamental, eu diria até, para que a pessoa possa conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. A pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ou seja, a pessoa que tem essa sensibilidade aflorada, ela percebe mais ostensivamente a presença dos espíritos, ela sente arrepio, ela vê vultos, né? Ela escuta sons, ela psicografa cartas, ela dá passividade, né? Ou seja, né, quando as pessoas falam em mediunidade de incorporação, o que significa isso? É quando o espírito fala através do médium. Não é que o espírito entra dentro do médium para falar, não. Ele se aproxima do médium, né? E o médium, então, ele tem essa sensibilidade de perceber a presença deles. Então, ele tem que entrar o quê? O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma casa espírita séria, onde ele vai começar a estudar sobre mediunidade, para que ele possa, então, se educar, conviver com essa mediunidade, que é um dom, que no primeiro momento, às vezes a pessoa acha que é um transtorno na vida, e assim realmente é, quando a pessoa não tem conhecimento da necessidade da mediunidade e por que a pessoa é médium. Mas a partir do momento que a pessoa vai entendendo o que é mediunidade e vai compreendendo a beleza que é ter vindo com esse dom, porque vai facilitar essa reencarnação para ela, num processo evolutivo e até de resgate de problemas do passado, né? Não gosto muito dessa palavra resgate não, mas para que vocês possam entender melhor, né? Mas num processo de reeducação, que seria mais adequado o termo. Então, ela passa então a conviver com essa mediunidade. Caso contrário, se ela não fizer isso e a pessoa tem essa mediunidade aflorada, a vida dela vira um verdadeiro inferno. Porque imagina a pessoa que está vendo espírito, ela está escutando o espírito, ela está incorporando espíritos, né? E não tem conhecimento nenhum. Se ela não procurar uma casa espírita, não tiver conhecimento nenhum da doutrina espírita, a mediunidade para ela parece o quê? Um transtorno. Então ela não sabe o que é mediunidade e vai parar numa casa de tratamento psiquiátrico. Aí vai ser internada, né? Vai chegar lá e vai encher ela de remédio, né? Porque imagina você chega no médico, psiquiatra, né? Que os seus parentes vão te levar, com certeza, porque você está totalmente transtornado. E você está lá, doutor, estou vendo aqui do meu lado, aqui, esse monte de gente aqui, o senhor está vendo? Tudo sujo, barbudo aqui. O médico olha, não está vendo nada, toma um tarja preta. No dia você fala, doutor, estou vendo 2 aqui, um de cada lado meu aqui. Então toma 2 comprimidos. No dia, doutor, estou vendo 3, então é Bento Mene. E aí vai por aí fora. Muitas pessoas, às vezes, estão em casas desse sentido, mas são médiums. Era realmente do processo de educação mediúnica. Então a gente tem que ter o discernimento de quando é mental e quando é espiritual, para não fazer a confusão, né? Por isso que tem que ter bom senso, porque tem problema que tem pessoas que têm os problemas mentais, então elas precisam de um tratamento médico, psiquiátrico, né? Para poder ter ali essa doença sob controle. E tem outras pessoas que simplesmente são apenas médiums. Então o processo é educação mediúnica. Como fazer? Estudar. Estudar, estudar, estudar sempre. Não tem outro remédio, não é, gente? E aí vai entender que, na verdade, é uma bênção. Quando partimos do plano espiritual para a vida humana, encarnamos sempre com o mesmo sexo? Pergunta muito boa também. Aqui na questão 201 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 200, o Kardec trabalha com a espiritualidade a questão do sexo nos espíritos. Aqui na questão 201 ele pergunta assim: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens, ora as mulheres. E na 202 o Kardec continua insistindo na pergunta: quando se é que o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, ele escolhe a prova segundo a sua necessidade. Então, veja bem, nós precisamos encarnar como homens e como mulheres. Tá? Então, os machões aqui presentes, né? E eu, inclusive, sou um deles, ou nós já fomos mulheres, ou nós seremos mulheres. E as mulheres também vice-versa. Por quê? O homem tem características bastante
peculiares ao homem, não é isso, Tiago? E a mulheres, características bastante peculiares à mulher. Se a gente pegar um homem e a mulher, e tiver uma festa, por exemplo, e falar assim, ó, nós vamos fazer uma pesquisa aqui, cada um vai ficar lá 5 minutos. Quando vocês voltarem, nós vamos fazer umas considerações. Aí entra o homem. Aí o homem fica 5 minutos dentro da festa. Aí pergunta para ele, o que você viu lá? Ah, eu vi um conjunto de rock tocando, muita gente bebendo, muita gente fumando e tal. O que mais? Ah, foi só isso. Aí se pergunta para a mulher, e você, o que você viu lá dentro? Ela te dá detalhes, né? Ela fala assim, olha, eu vi um conjunto de rock, tinha uma mulher no vocal, a música que eu estava cantando era a música tal, né? A roupa que ela estava vestindo era assim, assim, assado, inclusive nada combinava com nada, nunca vi uma mulher tão baranga na minha vida, né? Eu vi a fulana, eu vi o ciclano, eu vi a ex-mulher do fulano, que já está com outro, nem esperou o outro, né? E aí vai pontuando detalhes. Então, isso são características femininas, né? Lógico que eu estou brincando aqui. Mas se você faz uma viagem antropológica para estudar esses comportamentos, nós vamos ver nas tribos antigas, né? O homem caçando, né? O homem às vezes fica horas focado no seu objetivo, que é a caça, pensando só naquilo, focado só naquilo. Enquanto isso, lá na tribo, a mulher faz os afazeres do lar, ralando mandioca, cozinhando angu, limpando os meninos, falando mal da vizinha e por aí vai, né? Então, a mulher, com a questão da maternidade, com a questão da sensibilidade dela, é muito mais aflorada exatamente por questão da maternidade. E o homem é muito mais objetivo. Isso tem também componentes neurológicos, evidentemente, não só comportamentais e emocionais. Pois bem, então é muito importante que nós estagiamos, ora numa morfologia, numa estrutura somática masculina, e ora na estrutura somática feminina, exatamente para lidar com as suas potencialidades que são diferentes. E aí nós vamos alternando encarnações masculinas, encarnações femininas, encarnações masculinas, encarnações femininas, até adquirir o quê? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio em todos os sentidos, no sentido da sensibilidade, no sentido das emoções, né? Então, agora, essa inversão de polaridade, né, na morfologia masculina e feminina, às vezes, se ela não é feita de uma forma tranquila, pode causar problemas. Tá? Se a gente abusa do sexo, por exemplo, quando encarnado quando mulher, ou quando encarnado quando homem, quando a gente faz essa inversão por uma necessidade evolutiva e provacional, chegando aqui na carne, o nosso espírito pode sentir-se rebelde, como um peixe fora d'água. E ele pode, em algumas ocasiões, não aceitar aquela estrutura somática que ele veio com ela. Não é o seu caso, do Sérgio, né? Até que ponto podemos levar a sério um sonho? Por exemplo, uma pessoa que sonha com uma voz dizendo o ano de sua morte, isso seria realmente um aviso para um preparo antecipado? Olha, já tivemos respostas maravilhosas sobre sonho aqui, que o Jomar até está presente, o próprio Alexandre, discorreram muito sobre isso. Aqui, ó, eu acredito que poderia ser o seguinte, eu estou colocando condicional, não é isso? Que poderia, a gente não tem, cada caso é um caso. Esse sonho aqui que ele está falando aqui, nós, por exemplo, se for um sonho fisiológico, não é isso? É a ideia dele mesmo, do dia a dia dele, que vai influir nesse sonho dele, entendeu? Ele não vai, por exemplo, desdobrar, não é isso, para o mundo espiritual, fazer um desdobramento, ele vai ficar muito perto do corpo. Então, o cérebro físico dele e o cérebro perispiritual vão ficar julgando um para o outro, essas coisas, certo? Agora, aqui pode ser também, não é isso, que ele foi para o mundo espiritual, despreparado, que inclusive eu acredito que a grande maioria, quando dorme, não tem preparo nenhum para estar no mundo espiritual, né? Então eu sempre aconselho as pessoas que estudam conosco para fazer um preparo para ir para o mundo espiritual, porque certamente nós podemos nos deparar, não é isso? Com um amigo, não muito amigo da gente lá, e ficar lançando essas ideias na cabeça da pessoa, né? Porque isso aqui não é um aviso de espírito feliz,
ou seja, que tem uma evoluçãozinha, tem um adiantamento, né? Ele está provocando um medo na pessoa. Então, pode ser um desafeto dele que está no mundo espiritual fazendo isso. Está colocando, pode ser um desafeto. Viu? Se o Sérgio ou o Alexandre quiser acrescentar, fica à vontade. Muito bem colocado, Sr. João. A pergunta aqui é a seguinte: nosso amigo espiritual pode nos deixar por alguns instantes, por alguns motivos? Pode. Nós temos que entender, meus queridos, que o nosso amigo espiritual, né, o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela igreja, é um amigo nosso, não é um espírito extremamente evoluído, não é? Ele não é um espírito crístico, não. Ele é um amigo nosso, um espírito melhor do que nós, né? Mas que também continua no processo evolutivo. Ele também tem que continuar melhorando. Ele é um espírito que tem uma afinidade muito grande com você, né? Ele é um espírito trabalhador. E no plano espiritual, quanto mais a gente trabalha em favor de outras pessoas, mais a gente está trabalhando em favor de nós mesmos, como o nosso querido Francisco de Assis nos ensina, né? É dando que se recebe. É dessa forma mesmo que funciona. Então, esse amigo espiritual, ele também tem as atividades dele no plano espiritual. Isso não quer dizer que ele não está desligado de nós. Por que a gente fala assim? Temos que orar para o nosso anjo da guarda, né? Ou seja, temos que orar pelo nosso espírito protetor, porque ele também, para ele poder estar ligado a você. Vai fazer qualquer coisa? Vai tomar uma decisão difícil na sua vida? Peça o aconselhamento do seu espírito protetor. Me intua, eu sigo para cá ou eu sigo para cá? O que eu devo fazer? Por favor, né? E você vai ser intuído nos bons pensamentos, porque você está sintonizando com essas entidades sublimes. Mas ele também tem as atividades dele no plano espiritual, ele tem que continuar estudando. Olha só, aqui, nesse exato momento, tem uma quantidade muito grande de espíritos que estão aqui assistindo o nosso estudo, aqui estudando conosco. Espíritos que têm conhecimento maiores do que nós, outros que têm conhecimento igual ao nosso, e outros que têm menos conhecimento do que nós, que foram trazidos aqui. Não é porque a gente chega no plano espiritual que a gente vira sábio, não. A gente continua o mesmo processo. Não muda absolutamente nada, como o Sr. João colocou aí agora há pouco. Então, o processo evolutivo ele é uma constante, e a gente tem que continuar estudando. Então, ele também tem tarefas no plano espiritual, mas ele não esquece do seu pupilo. Precisou dele? Vem cá, um piscar de olhos, está junto lá. Essa tarefa de nos proteger, de nos intuir, é a tarefa primeira dele. Junto a essa, ele tem outras, né? Já nos ensina a espiritualidade amiga. Então, precisou, chama. Então, a gente tem que estar sempre orando por ele. À noite, como o Sr. João colocou aqui, para evitar, às vezes, esses sonhos, saber dormir, ore. Ore ao seu espírito protetor para que ele possa te levar para bons lugares, para que você possa continuar estudando no plano espiritual, porque também no plano espiritual tem os estudos. E aí você vai estar em bons lugares, você vai estar no meio de bons espíritos, sem ficar vagando por aí, né? Se aventurando. Vai se aventurar aí, vai acabar encontrando gente que não deve, né? É assim que funciona. Vou passar essa agora, então, que chegou agora. Bom, chegou uma pergunta aqui que tão feita com tanto carinho, né, que eu tinha que ler, né? A pessoa foi super caprichosa aqui. Então ela pergunta assim: os espíritos evoluídos que não precisam mais reencarnar, mas desejam fazê-lo a fim de cumprir alguma missão maior, podem reencarnar imediatamente? Existe uma fila de espera a ser respeitada, já que a população de desencarnados é 3 vezes maior do que a dos encarnados? Também muito boa pergunta. Quanto mais evoluído é o espírito, maior independência e maior capacidade ele tem de reencarnar. Nós ainda precisamos de tutores, como diz o Sérgio. Somos praticamente crianças espirituais. Por isso, quando nós somos crianças, temos as nossas mães e nossos pais para nos ampararem, né? E temos sempre aqueles amigos mais evoluídos para amparar, o anjo da guarda para nos amparar. E no mundo espiritual, da mesma maneira, nós temos aqueles tutores. Então, quando a gente ainda é muito limitado do ponto de vista intelectual e do ponto de vista espiritual, principalmente, quem nos ajuda e nos auxilia a volta à carne, na reencarnação, são os nossos mentores, nossos orientadores espirituais. Realmente, eles vão
existe uma dinâmica, uma engenharia muito complexa no mundo espiritual. Não é a qualquer momento que a gente vai reencarnar. Inclusive tem essa pergunta aqui no Livro dos Espíritos. Quanto tempo nós vamos ficar no mundo espiritual? É muito relativo. Depende de uma complexa engenharia, dado a diversas situações nossas do passado, do presente e com certeza do futuro também. Pois bem, mas esses espíritos mais evoluídos, que está falando aqui a pergunta, que é um espírito que tem alguma missão maior para cumprir, eles têm maior independência de agir, inclusive de reencarnar. E o projeto reencarnatório dela, normalmente é feita por ela mesma, por ele mesmo. E o tempo também para voltar, ele também tem, de certa forma, uma autonomia. Isso está nas nossas relações em qualquer lugar. Dentro de uma empresa, por exemplo, as pessoas que têm um cargo superior, de gerência, de diretoria, que a priori são os mais capacitados, eles têm algumas independências, como, por exemplo, chegar em horários diferentes, viajar, tomar decisões diferentes. Assim também é no mundo espiritual. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles podem reencarnar sim, dependendo da sua missão, no momento em que eles quiserem. Agora, a maioria de nós não. Aí nós entramos realmente como se fosse numa fila. Só que essa fila não é por ordem de chegada. É por diversos itens, exatamente, que foge até a nossa compreensão. Tá? A pergunta que nos foi colocada aqui é muito parecida, só que é um pouco diferente na questão evolutiva da pessoa. Notem bem, um espírito pode escolher a situação na qual ele irá encarnar, ou ele necessariamente deve participar de um resgate de uma situação passada? Esse espírito pode desencarnar em uma condição pior que encarnou? O nosso companheiro Alexandre já colocou muito bem aqui. Nós, que somos medianos, de mediano para pior, nós não temos muita liberdade de escolher o que nós vamos fazer lá, não. Porque nós temos os nossos amigos espirituais, igual o Sérgio já colocou aqui, e que vão realmente ver quais que são as nossas possibilidades de realizar um projeto, não é isso, reencarnatório. Nós, por exemplo, se tivesse a liberdade total de escolher, eu gostaria de ser o presidente da República, e não sei o quê, umas coisas bobas assim, entendeu? Que não vai acrescentar nada. Uma que a gente não dá conta de ser presidente da República. Então, é preciso de uma assessoria, não é isso? Até o nosso mestre, quando ele resolveu trazer essa mensagem maravilhosa, esse roteiro divino, que é o Evangelho para nós, ele veio com assessoria aqui, ele precisou de assessoria, certo? Dada a magnitude, não é isso, do espírito dele, ele precisava de um certo tipo de proteção que nós, tão transcendental que nós não sabemos nem explicar muito bem como que é. Então, ele coloca aqui também, se o espírito pode desencarnar em uma condição pior que encarnou, aí vai depender da ação dele. Se ele foi bafejado, por exemplo, com uma situação boa de nascer, por exemplo, numa casa organizada, ou até num lar espírita, se ele abusar disso, não é isso? Tripudiar sobre essa escolha, ele vai ficar responsável. É a lei de ação e reação que vai agir sobre ele, certo? Então, pode, sim, ele piorar a situação dele, apesar dos amigos espirituais dele próprio pelejar com ele, mas ele não quer aceitar. Não é isso? Nós temos o livre-arbítrio, apesar de ser relativo, mas temos. É isso aí. Só dando um pitaco aqui, Sr. João, só lembrando que o espírito não retrograda no sentido evolutivo, no sentido intelectual e no sentido espiritual. Só a situação dele que vai ser pior, né? Exatamente. Ele pode retrogradar-se no sentido dos comprometimentos, E aí ele pode realmente vir pior do que veio. Muito bem, a pergunta que nos coube aqui, por que eu vejo mais espíritos no banheiro? Há uma razão para isso ou é simples coincidência? Interessante aqui, Quer dizer, ela vê mais espíritos no banheiro, quer dizer, a pessoa que fez a pergunta, ela tem uma evidência, então ela vê mais no banheiro e vê em outros lugares também, mas vê mais no banheiro. É coincidência? Não vejo como coincidência. O que eu vejo aqui é a seguinte situação, nós temos que entender
que nós estamos rodeados de espíritos de todas as naturezas, conforme nós colocamos aqui em questões passadas aqui, né? Tanto os bons como espíritos também levianos, zombeteiros, né? Viciados. Quando o Sr. João colocou para nós aqui que não muda nada quando a gente desencarna, e é dessa forma mesmo, meus queridos. Quando nós morremos, não muda absolutamente nada. Quando eu morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Eu simplesmente abandono, o meu espírito se despede desse invólucro carnal, desse escafandro de carne que prende o meu espírito. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído, né? Eu não vou não, eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu for uma pessoa aqui com bom senso, né? Que eu pratiquei a minha vida com tranquilidade e na moral, e seguindo os preceitos cristãos, eu vou estar em lugares agradáveis. Caso contrário, eu vou estar em lugares bem complicados, ou vagando entre os encarnados que se afinizam com ele, pelos vícios, por exemplo, seja da bebida, né, do fumo, das drogas. É o que a doutrina espírita nos chama de espíritos vampiros, né, o vampirismo, não no vampiro ali do cinema, mas no sentido de sugar, como nos ensina André Luiz no livro Sexo e Destino, que é um livro que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês. Então, no banheiro, quando você vai no banheiro, você vai lá fazer o quê? Você vai tomar banho, então você vai ficar nu. Então, pode acontecer de espíritos nessa natureza chegar lá e ficar lá se comprazendo com aquela situação. Espíritos se comprazem com aquilo que ele gosta, né? Um espírito, por exemplo, viciado na bebida, no fumo, nas drogas, ele não vai ficar perto de mim. Por quê? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não tenho o que ele quer, não é? Então ele vai procurar quem? Quem bebe, quem fuma, quem usa drogas. E também na questão da sexualidade a mesma coisa. Então, as questões de espíritos que visitam e frequentam e ficam lá em bordéis, em boates, não é? Em motéis. O Alexandre me lembrou aqui de um caso que aconteceu comigo, né? Nosso tempo é curto, mas rapidamente eu vou, só para exemplificar para vocês o tipo de espírito que vai nesses lugares, né? Há anos atrás, eu trabalhava muito lá em Belo Horizonte, então eu tinha que ir em viagem, e eu ficava em Belo Horizonte lá 3 dias por semana, a trabalho. E o lugar onde eu trabalhava, na verdade era Contagem, não é? E não tinha hotel próximo, era muito longe o hotel. Lá tinha motel. Então eu saía muito tarde do trabalho, muito cansado. Para mim dirigir até onde tinha o hotel era uma viagem que eu tinha que fazer. Então eu acabava dormindo no motel mesmo, né? Então eu fiz amizade com todo mundo do motel, né? Chegava, ô, Dona Maria, como é que vai a senhora? Eu acho que eu era o único marido que quando eu chegava no motel, ligava para a esposa, ó, bem, cheguei no motel, ô, meu filho, dorme com Deus, eu com Deus também, não é? Era assim. Então, mas por uma necessidade profissional, porque não tinha outro jeito. Mas o que eu fazia? Todas as vezes que eu chegava no motel, né, eu abria a porta, eu já ia chegando e falando, ó, já vou avisar que hoje eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, não tem sacanagem aqui nesse negócio aqui, ia lá, não tem filme, desligava a televisão na tomada, eu vou estudar o evangelho aqui, se vocês quiserem participar, fica comigo, se não, aproveita que a porta está aberta e sai agora, porque eu vou fechar. E vocês podem se perguntar, mas a porta está aberta, está fechada, espírito, tem espírito tão denso, ele está tão denso, tão terra a terra, que ele não consegue atravessar os interstícios interatômicos da parede e nem da porta. Você tem que abrir a porta para sair. Tem uns que não sabem nem que morreu, tem espírito que não sabe que desencarnou. Então ele fica lá, esperando não abrir a porta para poder sair. Então eu chegava lá, né, e fazia minha leitura, aí eu tomava meu banho e tal, pedia a janta, né, e certa feita, eu estava lá, então, nesse quarto, no motel, tinha pedido a janta, já tinha tomado meu banho e tal, e olhando já a caminha que me esperava assim já, eu estava muito cansado, acabei de jantar, tinha pedido, então, uma latinha de refrigerante, de Coca-Cola. Então, quando eu terminei, dando aquela respiradinha básica, né, e tal, assim, bom, agora eu vou deitar, vou descansar, né, e vou fazer a minha leitura do Evangelho, pensava. E aí, de repente, a latinha de Coca-Cola começou a rodar. Ela foi rodando em cima da mesa. E eu olhando aquela latinha, ela rodando.
né? Dali a pouco a latinha foi e rodou e veio para cá, né? Foi até do outro lado da mesa. E eu olhando a latinha. Depois ela voltou, veio para cá de novo. Se eu não tivesse conhecimento da doutrina espírita, provavelmente eu ia atravessar a porta, né? Correndo de medo, né? Aí eu falei assim, ô meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não tenho nenhum médium aqui para poder conversar com você. O que eu posso fazer aqui é te ajudar da melhor maneira possível. Se você quiser, nós podemos aqui conversar. E podemos fazer, lembrando as épocas remotas. Se você quiser conversar comigo, nós vamos usar a latinha, né? Para cada resposta sim, você roda a latinha. Se for não, você deixa a latinha do jeito que está. Você entendeu? Aí rodou a latinha. Sim. Aí, olha. Você está querendo conversar comigo? Sim. Você está precisando de ajuda? Sim. Você gostaria de continuar aqui no lugar onde você está, permanecer aqui? A latinha ficou quietinha. Não. Aí eu fui conversando com ele. Sim, não. Bateu maior papão ali, né? Limitada a resposta sim e não. E no final só, então é o seguinte, nós vamos te ajudar. O que nós vamos fazer aqui é uma prece, você vai me acompanhar. Então, o nosso amigo aqui, os nossos amigos espirituais, eles vão te ajudar. Eu fiz uma prece mentalizando o centro, e ele disse, você está vendo os amigos espirituais que estão aqui vestidos de branco aqui perto de você? Você já percebe a presença deles? Ele rodou a latinha, sim. Então pode ir com eles e confie neles, porque eles vão ajudar você. A latinha foi, até no final das mesas, parou, foi embora. É o tipo de espírito que frequenta esses lugares, mas que chega uma hora precisam de ajuda. Nesse caso, o que fazer? Nós já fizemos as recomendações aqui agora há pouco. Culto do Evangelho no lar, oração, né? Sempre. O culto do Evangelho no lar, meus queridos, se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é dentro do nosso lar, eu e o Alexandre e o São João Balbo estaríamos desempregados, a gente não precisaria de ajudar mais ninguém, né? Essa é a verdade, porque nós mesmos teríamos condições de nos ajudar. Então, quem não faz, faça, né? Depois pode pegar aqui, com os coordenadores aqui, os folhetinhos de como fazer e as orientações necessárias, porque é uma bênção e é uma grande proteção. É isso. Isso. Terminou? Tá. Só lembrar que o Sérgio tem colocado, né, gente, que às vezes causa alguma confusão nas pessoas, principalmente quem está chegando agora na doutrina espírita. Ao desencarnar, alguns espíritos realmente ficam nessa zona intermediária entre a crosta física e o mundo espiritual. Exatamente o que o Sérgio falou. Porque mentalmente, né, e vibracionalmente, eles estão ainda presos às sensações da carne. Então, eles têm uma dificuldade de transpor essa dimensão da dimensão física para a dimensão espiritual. Só para complementar, eu cheguei a uma conclusão que 99%, essa porcentagem aqui é minha, né, claro, as pessoas morrem. Só 1% que desencarna, exatamente por falta de desconhecimento. Muito obrigado a todos vocês.